Agora são 7h28, a gente está de volta com o Noticidade. Vamos seguir falando sobre o grave acidente que deixou 10 pessoas mortas em Itapetininga. A Daniele Gonzalez está em frente ao IML aqui de Sorocaba, para onde foram levados os corpos. Oi, Dani, conta pra gente sobre essa movimentação que já começou ao longo da tarde, né? Para a liberação desses corpos que vão ser velados e enterrados em Ribeirão Branco, que fica bem perto ali de Itapeva, né? Boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que estão assistindo o Noticidade. Isso mesmo, o início desta noite está sendo de bastante movimento aqui no IML de Sorocaba. Eu já adianto que os 10 corpos continuam aqui na unidade. Nós conversamos agora há pouco com agentes funerários que disseram que esse trabalho de necrópsia deve continuar até pelo menos 10 horas da noite. Os corpos serão levados para Ribeirão Branco e também Itapeva, onde morava uma das vítimas, a Geiciele Rodrigues, de 26 anos. Nós, inclusive, temos uma foto dela. Durante a tarde nós conversamos com o irmão dela, que está muito abalado, não quis gravar entrevista com a nossa equipe, mas deu alguns detalhes. Ele disse que a irmã estava muito ansiosa para viajar para Aparecida, que era inclusive a primeira ida dela para o município. No mesmo ônibus também estava o marido dela e o filho, de apenas 4 anos. Felizmente, eles tiveram apenas alguns ferimentos, foram levados para o Hospital Dr. Leorce Bernardes, em Itapetininga, e já receberam alta. O velório dela deve acontecer amanhã em Itapeva, mas o local do velório não foi divulgado. Já as outras 9 vítimas são de Ribeirão Branco e o que chama a atenção é que 7 delas são da mesma família. A prefeitura do município informou que o velório delas será na Igreja Católica do bairro Palmeirinha, que fica na zona rural do município, onde então morava a maioria das vítimas. Lembrando então essas vítimas que iriam fazer um turismo religioso para Aparecida, aproveitar então o feriado prolongado quando aconteceu esse trágico acidente em Itapetininga. Durante a tarde nós acompanhamos um pouco do movimento, também do trabalho da perícia que esteve no local, assim como também a defesa, dessa empresa responsável pelo ônibus. Nós preparamos uma reportagem, vamos assistir. 14 horas depois do acidente, algumas malas com pertences das vítimas ainda estavam espalhadas pelo chão. Uma mulher que estava no ônibus veio para reconhecer os objetos. Ela não tinha ferimentos e não quis gravar entrevista. Ainda durante a tarde, a polícia científica usou um aparelho para reconstituir as cenas do acidente por meio de um escaneamento digital. Com o equipamento, será possível ter informações mais técnicas, como a velocidade exata do ônibus. Para realizar este trabalho, uma faixa da via no sentido interior ficou interditada. Esse ônibus ele será provisoriamente removido até a base operacional do policiamento rodoviário lá em Tatuí. Lá ele vai ficar por alguns dias, A perícia vai fazer um novo trabalho nele. Após a perícia concluir esse trabalho, aí ele será liberado para algum representante da empresa. O motorista que estava dirigindo o veículo atua há mais de 15 anos na empresa. A Polícia Rodoviária informou que ele foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou negativo para ingestão de álcool. Ele teve uma fratura na perna e no joelho e foi encaminhado para o Hospital Leorce Bernardes, aqui em Itapetininga. Ele alegou, após o sinistro, que a direção do ônibus travou, E ele falou que foi por esse motivo dele ter se envolvido nisso. Agora, o real motivo nós só vamos saber com o trabalho pericial, tá? Aguardar o trabalho da perícia para poder confrontar com a versão do condutor, ver se está tudo certo. Essa ocorrência será encaminhada para o 2º Distrito Policial, onde serão adotadas todas as providências cabíveis, incluindo instauração de inquérito policial, realização das oitivas das pessoas sobreviventes, os exames periciais correspondentes, e aí a gente aguarda o desfecho para concluir, qual a motivação do acidente. Segundo o governo estadual, o ônibus estava com situação regular junto à Artesp e à Polícia Rodoviária. Ele é um ônibus, salvo engano, 2019-2020, um ônibus caracterizado como novo para ônibus, perfeito estado de conservação. O ônibus estava apto para fazer as viagens. A empresa é regularizada perante os órgãos, a Artesp, a NTT, ou seja, a empresa estava totalmente regular.
Nas redes sociais, a empresa, que é de Itapeva, publicou uma nota expressando profunda tristeza e consternação com o acidente. Diz que presta suporte às autoridades e às famílias afetadas. Reforça que a segurança e bem-estar dos passageiros sempre foram a prioridade e que colabora com as investigações para entender as causas do acidente e garantir que medidas sejam tomadas para evitar outras tragédias. Eu estava no hospital conversando com algumas vítimas, já foi providenciado o transporte delas para irem para a cidade de Itapeva e Ribeirão Branco. Nós já providenciamos o transporte para que essas pessoas fossem fazer o reconhecimento das vítimas fatais. Sei que nada disso vai trazer de volta as vidas que foram perdidas, mas eu reforço que foi uma tragédia que não estava ao nosso alcance. Aqui no interior do estado de São Paulo, agentes funerários das duas cidades, Ribeirão Branco e também Itapeva, continuam aqui. Afinal, esse trabalho de necrópsia deve seguir até às 10 horas da noite. Os velórios das 10 vítimas devem acontecer amanhã. Nós ainda não tivemos informações sobre o horário, mas nós vamos continuar aqui acompanhando no ML de Sorocaba. A gente reforça aqui, Jaque, nossos sentimentos também aos familiares e amigos desse trágico acidente em Itapetininga. Sim, realmente ficam os nossos sentimentos aí de um grupo de pessoas que estava habituada a fazer esse percurso aí até Aparecida com frequência. A informação que chegou até a nossa produção é que eles faziam essa viagem há 40 anos. Então, era uma viagem importante para todo esse grupo. Então, ficam nossos sentimentos realmente a família, de todas as famílias aí envolvidas nesse acidente. Obrigada pelas informações, viu, Dani?